Olá, bem-vindos ao Emurá, nossa exposição fotográfica virtual pensada com muito carinho para você nesse abril indígena. Emurá, a fotografia como um balaio de cipó. É com esse título que eu, Flora Pisner, convido vocês a navegar por essas imagens. Emurá é uma palavra do tronco cariri, que quer dizer o que faz o balaio de cipó. Quando eu vi essa palavra e quando eu vi o seu significado, eu fiquei encantada. E comecei a pensar na fotografia como uma artesania, como se você fosse amarrando cipó a cipó até que o balaio ficasse pronto. Sim, a fotografia vai muito além do clique. Ela é pensada antes, durante e depois desse clique. É claro que durante o fotógrafo vai encontrar na paisagem, no lugar e também na conexão com as pessoas possibilidades fotográficas que ele não tinha pensado. Mas ele já está ali, intencionalmente, pensando que esses cliques vão acontecer. A fotografia é feita com muitas pessoas, por muitas pessoas. E, portanto, é um processo longo, um evento em que você vai realmente construindo, até o balaio de cipó ficar pronto. Quando a fotografia está pronta, ela vai chegar em um monte de pessoas também. Infinitos olhos vão interpretá-las, infinitos olhos vão dizer o que estão vendo, como estão vendo, quais são os significados. E assim, quando a gente olha para uma imagem, a gente vê um pouco também de nós mesmos. É um autorretrato, né? Ali eu também me vejo. É um espelho, como se tivesse um espelho no fundo desse balaio de cipó. E eu estivesse vendo também o emaranhado da minha vida. Dessa forma, eu convido vocês a navegar por essas imagens. A nossa exposição foi dividida em duas partes. A primeira parte com imagens incríveis do fotógrafo incrível Ricardo Stuckert, que com muito carinho ele e sua equipe, generosamente, permitiram que a gente utilizasse essas imagens aqui. Nesse emaranhado de histórias que a fotografia pode contar, que eu quero contar para vocês do dia que eu conheci esse grande fotógrafo, o Ricardo Stuckert. Nós estávamos na Escola Nacional Florestan Fernandes, do MST, em São Paulo. Era dezembro de 2017. Claro que eu já conhecia o trabalho dele, de uma forma geral, a história de sua família, cheia de fotógrafos marcantes para a história brasileira. Eu já sabia que ele estava com um projeto fotográfico, que eu sempre gosto de adjetivar como geofotográfico, com os indígenas brasileiros. Sabia que era grandioso e que ele construiu uma relação incrível com os fotografados, que eram participantes do processo e não apenas imagens. Eu também sabia que ele tinha fotografado os Chucuru Cariri em Palmeira dos Índios, e essa era a minha deixa para começar uma conversa. Foi com essa estratégia que eu fui até ele, um pouco nervosa, com aquele nó no estômago e bem suada. Eu me lembro que estava muito calor. Eu fui, segui em sua direção, carregando aquela minha timidez mineira, que eu sempre sufoco, mas que às vezes vem à tona sem eu querer ou perceber. Eu falei, ainda com a voz embargada: "Oi, Stuckert, acompanho o seu trabalho e gosto muito." Ele sorriu, educadamente, em um gesto de agradecimento. Eu continuei. Não podia deixar que ele se dispersasse naquele momento. Eu me chamo Flora e sou professora de Geografia do IFAL em Palmeira dos Índios, Alagoas. O semblante dele mudou. O sorriso polido se transformou em um sorriso escancarado. Os olhos brilharam e ele falou: "Eu fotografei lá com os amigos da Mata da Cafurna." Eu queria tanto ter tirado uma foto dessa expressão do rosto dele, mas o registro ficou somente na memória. Pronto, eu tinha conseguido a atenção dele e o restante da conversa foi incrível. Quando estávamos organizando o Abril Indígena de 2018, entrei em contato com ele. Na verdade, pedi ajuda a um grande amigo, o João Paulo, que prontamente me atendeu. O João me ligou quando ele estava ao lado do Stuckert. Imagina como é bom ter bons amigos. Muito obrigada, João. Eu tomei um grande susto. O João adora me dar esses sustos bons, mas essa já é uma outra história. Quando ele já foi passando o telefone para o fotógrafo e eu fiquei atônita. Não tinha preparado uma fala, mas falei sobre a exposição, expliquei para ele que o nosso objetivo era usar as fotos com um cunho pedagógico e para a valorização da cultura indígena. E assim fomos conversando. Ele rapidamente e generosamente aceitou me mandar as fotos originais e também deu autorização para que eu pudesse utilizá-las. Nossa, eu só posso agradecer todo esse processo.
Também agradeço a Cristina Stuckert, que fez os encaminhamentos das imagens e foi muito incrível também em todo esse processo. Em 2019, entrei em contato com eles novamente e vieram essas duas fotos impactantes, que também estão aqui expostas. As fotos de Palmeira dos Índios com os Chucuru Cariri, que habitam a Mata da Cafurna e que cuidam desse patrimônio vivo que é a cultura e a natureza, de uma forma tão intensa que a natureza são eles e eles são a natureza. Eu não preciso mais falar sobre as imagens de Stuckert. Observem, se comuniquem com elas. Parem, olhem com cuidado. Como precisamos aprender mais sobre essa cultura que também está em nós, porque a cultura brasileira é indígena. O que desejo, nesse Abril Indígena, é que representações artísticas como a de Stuckert potencialize o respeito, a valorização e a luta indígena. E não nos esqueçamos que os indígenas fazem parte do grupo de risco nesse momento de pandemia e que isso também precisa ganhar muito mais visibilidade. Vamos agora para a segunda parte da exposição Emurá. Nessa parte, as imagens são do meu acervo pessoal de um dia muito feliz, muito especial para mim, quando levei os meus alunos na Mata da Cafurna, em Palmeira dos Índios. Ao fundo, a música da querida e talentosa Janili, um rap contundente, sangue indígena. Espero que gostem. Subo no Cristo, eu sinto que os braços abertos não acalentam o índio. Não é diferente a desigualdade norte a sul, cultura que a reforma do ensino que segue rumo ao suicídio. A única certeza de estar vivo, porque nem tudo que parece é parar pra pensar. O nome da cidade nunca foi em vão, porque tanto ódio em você, irmão. O direito dele está na Constituição. Mas não questiona, filho de patrão que engravida a menina, culpando ela, sem causar noção, quanto mais tem morte. O índio não pode se sentir inferior de quem lhe deseja morte. As belas serras que rodeiam Palmeira, guarda segredos que estudam as aldeias, que hoje já não é de palha, mas tem talha, tijolo e biqueira. Quando você olha pro índio, pare e pense comigo, por que tanto homicídio? E você diz, mas eu não vejo isso, seu preconceito mata mais que a faca do fazendeiro rico. Engravatados matos por terra, que é um direito constituído. Se você não sabe, existem leis que regem isso. E não importa a extensão, usam o Chucuru Cariri, fingindo genocídio dos próprios irmãos. Fizeram eles acreditar no catolicismo, esquecendo a real história, que exterminou etnias e continua a acontecer isso. Se liga, preste atenção, antes de apontar, se coloca no lugar. O cocar não é só pra enfeitar, a flecha é pra atirar, e a zarabatana pode até matar. Sem esquecer que nas ruas invisíveis de Palmeira a solidão rodeia, nas almas cansadas que a edição só semeia. Sem morrer a esperança de amanhã incerto que nos odeia. Cultura indígena quilombola, disseminar essas histórias que não são contadas na escola, fingindo que índio pelado é um desenho animado. O vermelho da pele não é bronzeador, são famílias vítimas do esquecimento que a história não contou. Em cada sorriso existe o sangue do índio, que trago com fúrios de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso existe o sangue do índio, que trago com fúrios de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso existe o sangue do índio, que trago com fúrios de tinta na minha pele, prossigo. Em cada sorriso existe o sangue do índio, que trago com fúrios de tinta na minha pele, prossigo.